Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Façamos a nossa preparação da oração. A gente já sabe como fazer a preparação da oração. São os 3 passos. Coloca-se na presença de Deus, entrega-se totalmente a Ele e pede a graça de hoje. A graça de hoje é que eu compreenda a opção de Jesus pelo reino de Deus e queira, com Jesus, assumir esse reino, me comprometer com esse reino. E para assumir essa graça, nós vamos hoje meditar que a vida consiste na vivência da palavra de Deus. Vamos ler João 8, 51 a 59. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus, agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus. Se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de glória. Os judeus lhe disseram, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Alguns elementos podem nos ajudar hoje a meditar essa palavra. Como a gente já vem dizendo sempre, o vídeo serve apenas para nos ajudar a preparar a oração. Depois que o vídeo termina, a oração deve começar. Se você assiste o vídeo, mas não reza com a palavra, quando o vídeo termina, não começa a sua oração, não adianta assistir o vídeo. Então, o que nós podemos meditar hoje com essa palavra? Primeiro ponto, podemos meditar sobre a palavra do Pai que Jesus anuncia que nós devemos guardar para ter a vida. Então, a primeira pergunta, versículo 51 diz assim, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Eu tenho guardado a palavra de Jesus? De que modo eu tenho guardado a palavra de Jesus? Vale a pena parar meditando essa pergunta, olhando claramente para a sua vida diante da palavra e perguntando a você mesmo, quais as situações que você tem guardado a palavra de Jesus? E aqui vale a pena relembrar a palavra de Jesus. A palavra de Jesus que acolhe, a palavra de Jesus que perdoa, a palavra de Jesus que ama, a palavra de Jesus que não julga, a palavra de Jesus que não condena, a palavra de Jesus que ensina a ser humilde, a buscar sempre o último lugar. De que modo eu tenho guardado a palavra de Jesus? Um outro versículo que pode nos ajudar a meditar ou melhor, uma outra pergunta que pode nos ajudar a meditar este versículo 51 é a seguinte: onde eu preciso ainda me abrir à palavra de Jesus?
Quais as áreas da minha vida que ainda estão trancadas à palavra de Jesus? Onde eu preciso ainda abrir as portas do coração para viver a palavra, para guardar a palavra? E para responder essa pergunta, a gente pode ler o versículo novamente, que diz assim: se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Quais as formas de morte que ainda existem no meu coração? Então, olhando as formas de morte, a inveja, a intolerância, o preconceito, o ódio, o rancor, o orgulho, a ganância, a vaidade, a mentira, a fofoca, a intriga. Então, tudo isso é forma de morte. Então, essas são as áreas que estão me impedindo ainda de ver a vida de Deus e de guardar a palavra. Então, onde eu preciso melhorar? Uma outra pergunta. Jesus diz que tem contato com o Pai. Eu, porém, o conheço, versículo 55. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas conheço o Pai e guardo a sua palavra. Jesus experimenta o Pai. Eu tenho experimentado o Pai a partir da vivência da palavra. De que modo eu tenho experimentado Deus na minha vida? Quais os sinais de Deus eu encontro na minha vida? São essas as perguntas que a gente poderia fazer. Jesus é Deus. Ele diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou significa o nome de Deus. Jesus é Deus. Jesus tem uma palavra para nós, que é a palavra de Deus. Então, vamos meditar hoje. Não esqueça de anotar no seu caderno tudo que você viveu na oração de hoje. Não esqueça de ficar contemplando Deus, rezar com muita calma esse texto. Não tenha pressa. Não tenha pressa de passar de um versículo a outro. Pare onde o seu coração mandar. E no final reze o Salmo 130, 131. E até amanhã, se Deus permitir.